Somos a planta de Deus, regada falar com vocês. É um prazer muito grande sempre estar aqui falando com vocês. Somos a planta de Deus, regada e podada. E nessa planta ela tem que dar frutos, né? Porque a videira que não der fruto tem que ser podada. Daí temos várias interpretações, né, do que seriam esses frutos da nossa videira. Nós somos capazes de reproduzir tanto na parte biológica, genética, e somos capazes também de reproduzir na nossa parte epigenética. A genética é aquilo que, da parte da biologia, daquilo que, do nosso corpo. A outra parte é a informação do meio, que é a epigenética, é o meio que a gente vive, que nos molda. Por exemplo, uma pessoa que ela pode não ter trazido nada na sua biologia, na questão de obesidade, por exemplo, e ela viver num meio onde as pessoas comem muito, assim, estão sempre com ansiedade, então começa a comer muito. Então até existem experiências de gêmeos criados separados, em casas separadas, e um fica obeso e o outro não, ou filhos do mesmo pai, da mesma mãe, criados em ambientes separados, tem um destino totalmente diferente. Então, nessa linha de pensamento aí, podemos reproduzir biologicamente e reproduzir com os nossos projetos de vida. Na realidade, o ideal é que façamos os dois, reproduzimos geneticamente e epigeneticamente. Mas existe o meio termo aí, né? O que não pode de um jeito, vai de outro. Para isso existe a adaptação que o mago faz, transforma, faz a magia, faz acontecer. Igual Jesus era um mago, o maior mago que já teve na face da terra foi Jesus. Ele pegava a informação, transformava, olhava para a realidade das pessoas e ele sempre dava um exemplo de como resolver aquela questão e colocava as pessoas para pensar. Ele é o cara, e nós podemos fazer também da mesma forma, pegar o que a gente tiver em mãos, que são os nossos desafios, e os desafios virão sempre, 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 porque uma pessoa que não tem mais desafio, ela está preparada para morrer, então ela vai começar a adoecer. É igual uma árvore, quando ela está doente, ela precisa morrer, então ela começa a adoecer. É a videira que não está dando fruto. Mas a gente sabe que toda árvore que está doente, ela pode ser melhorada, a raiz dela ali, colocado um adubo, e ela voltar a dar fruto, reproduzir e viver por muitos anos. Todos nós somos assim, todos nós. Então somos dessa árvore grande aí, dessa videira universal, que nós temos aí até o exemplo da maçã, né, da energia. Vocês já viram aí aquela maçã que fica tipo uma espiral, subindo e descendo o tempo todo. E sendo nós, todos nós, uma semente dessa árvore, que a gente precisa se tornar uma videira, porque nós viemos de uma semente, do masculino e do feminino.
Então a gente tem que seguir com esse plano para frente, porque toda espécie é assim. Então é uma lei universal. Você não pode paralisar esse plano, mas compreender as nuances. Nós, como seres humanos, temos a capacidade da adaptabilidade, da adaptação. Então cabe a nós, como co-criadores, pegar o que está em caos e transformar em luz. Pegar a escuridão e transformar em luz. Só que para isso a gente precisa estar consciente. O mago, ele tem que saber a dosagem, a hora, o encanto que ele precisa fazer para ele conseguir transformar chumbo em ouro. E ele tem que ter essa convicção do que ele está fazendo. Porque o mago, ele é como se fosse Deus. Ele tem essa responsabilidade, por isso que ele consegue transmutar. Porque ele vai usar essa ferramenta da confiança, da responsabilidade, do respeito, da dignidade, porque ele sabe que no fundo, tudo que ele está fazendo é por uma causa maior. E a responsabilidade é dele. Então, tudo que a gente faz, isso aí é para tudo. Fala o mago, mas todos nós somos magos das nossas vidas. Então os resultados que a gente tem, tanto financeiro, sentimental, relacionamento, corpo, status, tudo na vida, tudo, depende de nós, porque nós somos os co-criadores da nossa realidade. E uma das coisas que todos nós temos missão na vida é pegar a escuridão que existe e jogar luz ali. Muitas vezes, naquela escuridão que a gente não quer olhar, naquela caverna, está o nosso tesouro. Está um baú ali, muitas vezes você está sentado em cima do baú e não sabe. Ai, ai. Aí você tem que acordar. Só que é um processo, né? A gente vem de momentos de traumas que falava pra gente que o estranho é perigoso, que o de fora é perigoso. Quem de vocês cresceu aí? A mãe de vocês falando, o pai falando, ó, não dá confiança pro estranho, que o estranho é perigoso. E pá. Quando vocês olham as piores barbaridades que acontecem dentro das famílias, não é isso? Por exemplo, a gente vê na televisão acontecendo lá fora. Só que se você vê lá fora, é entre uma família. Vocês viram que as piores atrocidades que acontecem é dentro das famílias. Precisa bater bastante nessa tecla, porque as pessoas parecem que não acordam. Sinceramente, não acordam, estão dormindo. Eu gosto sempre de usar a Bíblia, porque Bíblia é uma coisa de fácil acesso para todo mundo pesquisar. E na IA todo mundo pode pesquisar. E como eu estava falando, todos nós somos uma árvore, só para concluir, e nós vamos ter que apresentar os nossos frutos. Então, os nossos frutos são resultado de quem nós somos. Por exemplo, se formos uma árvore boa, vamos dar bons frutos. Se formos uma árvore que precisa de adubo, precisa de terapia, precisa de constelação, precisa de consciência, é uma árvore que vai estar produzindo maus frutos. E quando fala que precisa de terapia, precisa de constelação, precisa de autoconhecimento, eu não estou dizendo que a pessoa é uma má árvore. Às vezes precisa ajustar a adubagem, precisa ajustar a terra ali, colocar um esterco, assim. Vocês sabem o que precisa. Transferindo aí, traduzindo para a família, precisa entrar em equilíbrio. Uma família que não tem, que a lei do pertencimento ela é violada, é uma família em desequilíbrio.
quando a lei da ordem é desrespeitada, é uma lei do equilíbrio aí que foi transgredida. Quando a lei do dar e receber é violada, houve um desequilíbrio. E as constelações, elas fazem exatamente isso. Devolver ao sistema o que está em desequilíbrio. Você não precisa de um expert, não precisa ser um médico. Precisa de ser um médium às vezes. Porque é a pessoa que precisa ter conhecimento intelectual, espiritual, para entender as dinâmicas. Mas assim, as funções têm que estar em ordem. A ordem tem que permanecer. E quando fala em ordem, gente, dá a impressão que é uma coisa rígida, ruim. Não é, gente, é só definir quem chegou primeiro no sistema, grau de importância, grau de prioridade, funções, quem é pai, quem é marido, quem é esposa de quem, ver se não tem um ocupando a função do outro. Tudo isso aí gera desequilíbrio no sistema. Mas quando isso está acontecendo, geralmente já é consequência de algum trauma, algum acontecimento complicado na família que as pessoas estão virando as costas. Houve alguma exclusão na família. Geralmente a exclusão é a causa do problema das pessoas quando começa a desmantelar tudo, começa o desequilíbrio. Imagina uma torre bem grande, aí lá embaixo, na torre, acontece uma desonra, um desrespeito, coloca uma bomba lá embaixo, alguém ali na mesma torre, porque tem que ser na mesma torre, alguém pega e exclui um membro, exclui outro ali, como se ele não pertencesse. Há um desrespeito. Isso aí gera a queda da torre. Uma única pessoa que foi excluída lá é uma bomba para cair a torre todinha. Existe uma consciência superior que não permite exclusão. Por isso que acontece que aquela bomba, aquela pessoa que foi excluída, marginalizada dentro da família. E sabe, uma das coisas que mais acontece nisso aí, quando a gente constela, é saber que houve aborto. Abortos que ficaram escondidos. Ou seja, teve eliminação de alguém no sistema aí. Às vezes foi até sem intenção. E ninguém pode condenar ninguém. Mas tem que olhar para a situação. Porque é aquele negócio, a conta vem. E se a mãe ou o pai não paga, quem paga é o filho. Entende a metáfora lá de Abraão com Isaac, do filho? Por que que quando pediu lá a cabeça de Isaac, por que que não matou o filho de Abraão? Porque o pai era justo. Se o pai não fosse justo, nesse caso, o que vocês acham que aconteceria? O anjo ia falar, ó, não, para, Abraão é um homem justo. Então, quando a gente vê, por isso que eu chamo muita atenção sobre isso. Quando a gente vê qualquer pessoa dentro das famílias, que seja uma criança, seja um jovem, principalmente quando causa muita dor, é uma forma de suicídio. Então, quando acontece caso de alguma perda, de um ente dentro da família com a morte prematura, é preciso se investigar o que está por trás daquilo ali. Por todo mundo viver uma vida sadia, sem problema, sucesso em tudo, uma vida tranquila, não ter acidente, não ter nada, é para ser perfeito. Por que que não é assim? Por causa do desequilíbrio. Porque a gente precisa passar pelas experiências. Porque se fosse tudo bom, pronto, não precisava nem da gente estar aqui passando por tudo que está passando. Se a gente está aqui passando pelo que está passando, é porque a gente precisa aprender. Está todo mundo aqui para aprender. Então, quando há um falecimento de alguém, de um ente da família, seja através de acidente,
através de suicídio, que acontece muito. É sempre um alerta para entender. E primeiro, por que as doenças vêm antes que isso aconteça? Para trazer a pessoa, para livrar ela da loucura ou da morte. Então, antes disso, vem as doenças. Se a doença não é compreendida, essa pessoa, o próximo passo vai ser a loucura ou a morte. Que é o caso da nossa criança. Quando a nossa criança ela não é atendida, que ela começa a doer, reclamar, chorar, adoecer. Se a nossa criança não é olhada para ela, o próximo passo, ela vai enlouquecer ou morrer. Porque é isso que acontece com qualquer pessoa dentro. Por isso, assim, toda vez que uma pessoa que morre prematuramente, nunca é um acidente. O acidente é a forma como aquilo aconteceu. É igual um suicídio, é a forma como aconteceu. Mas as pessoas não querem saber, porque a vida é assim, igual eu falei aí em vídeos anteriores. Cada um faz a sua escolha. Se ela não quer olhar, não quer saber por quê, porque um aborto, por exemplo, ele é uma exclusão. Então, antes de se defender certas ideias aí de aborto, eu sou a favor, eu sou contra, primeiro saiba, como eu falei no vídeo anterior, saiba julgar, aprenda a julgar. Antes de emitir uma opinião, pesquise. Não só na parte da ciência, mas na parte espiritual. Temos um espírito, uma alma, que ela não tem corpo. É igual estou aqui, eu sou um espírito, eu não sou esse corpo. Vocês também. Então, quando a criança está no ventre da mãe, ela já está sendo formada. É tanto que existem várias pesquisas que apontam que desenvolvida é moldada ali no útero da mãe. Claro que tem as características do pai, mas quem molda é a mãe, os sentimentos da mãe. Por exemplo, se a mãe passa muita raiva e tudo, ela vai comprimir o útero. A forma de nascer, se é o primeiro filho, se é o segundo, se é o terceiro, se é o 10º, tudo isso vai fazer diferença na vida da pessoa. Então está sendo moldado ali. Ou seja, existe um plano para aquele ser que está nascendo. Então um aborto é uma exclusão, é um aborto. E se você, lá na fase adulta ou quando jovem, tiver identificado com algum desses abortos, você também não vai com a vida para frente. Porque sua vida vai passar a ser um aborto. Seu emprego vai ser um aborto, seu relacionamento vai ser um aborto, suas amizades passam a ser um aborto, até que você acorde e olha para a situação. Porque é assim, a gente fica numa situação até enquanto a gente está dormindo. Quando você quer sair dela, você tem que dar seus pulos, tem que ir atrás da informação. E você não vai encontrar essas informações no médico, sinto muito. Isso aí são informações dentro do campo sistêmico, que é capaz de detectar isso aí numa constelação. E não é só diagnosticar que foi isso, tem também o tratamento. Se ela souber fazer uma boa constelação, porque ela tem um processo, a constelação. Mas depois eu falo mais sobre isso aí. Então, no momento, é isso, gente, é uma reflexão sobre a necessidade da gente parar de olhar só para o próprio umbigo e olhar também pelo lado coletivo, porque muitas vezes a gente não corrige o erro por causa da gente, mas então corrija pelo resto da família, pelos seus sucessores. A gente sabe que se uma árvore está dando filhos doentes, morrendo, os frutos, é porque o problema é na árvore, não é no fruto. Então muitas vezes, quando os filhos estão indo para as drogas, para a prostituição, para os caminhos errados, o assalto, tudo que existe de ruim, às vezes aquela pessoa ali, ela está identificada com algum ente da família.
Isso precisa ser verificado. Isso não é brincadeira. É muita perda de gente. Existe uma estatística aí de suicídio que aumentou muito nos últimos anos. E todos podem pesquisar isso aí. Eu nem me dou o trabalho de fazer isso, porque todos podem olhar aí na IA, pesquisadinha aí, qual foi o índice, a proporção no índice de suicídio aí nos últimos 20 anos, por exemplo. Vai ver que tem um aumento aí, eu acho que em torno de 30%, parece. E a tendência é aumentar cada vez mais. Então, assim, é algo preocupante. E isso aí, é igual fala, a ciência, a gente só vai encontrar equilíbrio quando a ciência fizer as pazes com a espiritualidade. É igual o corpo fazer as pazes com o espírito. Se não tiver essa comunhão aí, é só... Mas é isso aí, gente. Assim, tá escurecendo já, ó, tá bonito pra caralho isso aqui, mas tá escurecendo. Olha a lua! Tchau, galera. Foi um prazer grande essa reflexão aí. E com o tempo aí, vocês se achar que esses vídeos sejam e possa contribuir, porque os vídeos geralmente eu vou gravar, eles ficam tudo grande, é impossível falar pouca coisa. e o Instagram, ele não entrega nada para ninguém assim, a não ser que a pessoa compartilha, que daí ele vai entender que aquele conteúdo é importante. Mas do contrário disso, não entrega. E assim, eu acho que tem muitas pessoas aí precisando saber dessas informações. Então, quem puder contribuir aí também, já ajuda aí o canal, minha missão, e todos saem ganhando. As pessoas passam a ter mais consciência, né? Tá bom? Gente, até mais. Beijo no coração. Tá? Boa noite.